Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. A preparação física do Botafogo está condizente com aquilo que se espera de um time que briga pelo título brasileiro? Muita gente, principalmente após a derrota contra o Palmeiras, começou a falar que o Botafogo vem tendo uma queda no rendimento físico. É sobre isso que vou comentar neste vídeo em mais um conteúdo robusto. Antes peço, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, opinião e mais. Galera, vamos passar dos 46 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Parte da torcida alvinegra cita um problema físico no Botafogo atual, no Botafogo que está a 5 jogos de terminar o Campeonato Brasileiro, podendo sim sair campeão. Galera, seguinte, temos que ter a humildade de reconhecer que é quase impossível identificar nível de preparação física de um time de futebol sem ter o feedback dado pela tecnologia, sem estar no dia a dia de trabalho. É o primeiro tópico deste vídeo. Depois vou falar sobre um suposto problema físico e o que pode ter ocasionado isso no Botafogo. Então, entendendo a primeira parte, por que o Botafogo está cansado? Como nós avaliamos isso? Apenas observando os jogos? Observando os jogos, nós podemos ter uma avaliação mais criteriosa na parte tática, pausando, tirando o recorte daquele momento do jogo, estudando por horas a partida. Aí podemos identificar as nuances táticas de uma partida de futebol. Contudo, as nuances físicas ficam dentro de cenários que não conseguimos explorar sem a ciência que o futebol carrega hoje. Então, os preparadores físicos, os fisiologistas, têm um feedback importantíssimo já na hora do jogo, na hora do treinamento. Eles estão recebendo dados importantes a respeito dos níveis físicos dos jogadores a todo momento. O jogador que está com um preparo físico menos adequado, vai jogar menos tempo ou não vai jogar. O atleta que suporta mais tempo vai jogar mais vezes e vai completar algumas partidas. O calendário do futebol brasileiro exige muito realmente dos atletas. Mas vamos a alguns exemplos. Primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, um amasso do Botafogo 3-0. Começou o segundo tempo, o PR tentou acelerar o jogo. O Botafogo falhou na marcação, o Hendrick passou entre os dois volantes, passou entre um zagueiro e um lateral e fez o gol. Aquilo ali não é falta de preparo físico. Alguém tinha que chegar de forma mais efetiva no atacante do Palmeiras. E até os 37 do segundo tempo, nada acontecia. Fabiano, é que o Botafogo recuou. O Botafogo se manteve sereno dentro do jogo. O Palmeiras, que tem uma estrutura espetacular, não conseguia produzir, tanto que na expulsão do Adrielson, o Tietê estava marcando de forma inadequada lá na frente. Isso contribuiu para que fosse gerado um desequilíbrio na equipe na hora da marcação. E o Adrielson teve que dar um pique muito forte, e só faz isso quem está bem fisicamente, para sair na cobertura. Acabou fazendo a falta, não deveria ter sido expulso, foi expulso. Mesmo assim, o Botafogo, na jogada seguinte, conseguiu um lance muito parecido com o lance lá da 5ª rodada contra o Corinthians. O Carlos Alberto, um ponta do Botafogo, avançou com velocidade e força. Fabiano, ele acabara de entrar. Pois é. E o Tiquinho Soares jogava desde o início, acompanhou a jogada. O Tietê jogava desde o início, acompanhou a jogada. Então, aos 38 do segundo tempo, com um a menos, o Botafogo estava dentro da área do Palmeiras, chegando em velocidade para o Tiquinho sofrer um pênalti.
O Botafogo está arrasado fisicamente. Como identificar isso? Pontas são trocados, porque é uma posição que exige muito fisicamente. Então o Júnior Santos voou no primeiro tempo, o Carlos Alberto entrou bem no segundo tempo, a ponto de fazer a jogada do pênalti. Todos os times precisam de pontas rápidos e que conseguem também marcar hoje em dia. A maioria das equipes do futebol mundial joga assim hoje, e o Botafogo não é diferente. Então você faz a troca quando um sente o jogo fisicamente, o outro tem que estar preparado fisicamente, também tecnicamente, taticamente, psicologicamente, para entregar. E o Botafogo jogou contra o Vasco muito preocupado com a derrota anterior, então numa condição anímica terrível, perdeu por 1-0 e jogou contra o Grêmio. Ganhava por 3-1. Foi problema físico do Botafogo deixar o Suárez desmarcado dentro da área? Não, foi um problema de desorganização defensiva. O Di Plácido errou lá na direita, outros jogadores foram cobrir e o Suárez ficou sozinho para fazer o segundo gol, depois empatou, depois fez o quarto. Fabiano, mas depois dos 25 minutos o Botafogo não jogou. E lembro que lá contra o Goiás, na sexta rodada, o time de Goiânia virou o jogo e o Botafogo também não conseguiu jogar no segundo tempo. Era questão física lá no início do campeonato? Não era. Contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0 para eles. Era questão física no início do campeonato? O Botafogo não conseguiu mais jogar. Não era questão física. O time não conseguiu atacar mais. Contra o Atlético Mineiro, início do segundo turno, o Botafogo já estava cansado a ponto de não conseguir produzir. Questões técnicas, questões táticas. Então, esse é o primeiro ponto. Identificar se o time está cansado é muito difícil. Vamos agora supor que o Botafogo esteja com um problema físico. Teria motivos para isso. Na educação física, chamamos uma temporada, por exemplo, como essa do futebol brasileiro, de macrociclo. E dentro do macrociclo, há mesociclos ou mesociclos de treinamento e microciclos de treinamento. Então, por exemplo, o Palmeiras, que jogou contra o Internacional num sábado e só volta a jogar depois de 2 semanas, pode estar fazendo um mesociclo dentro do macrociclo, que é a temporada. E dentro do mesociclo são os treinamentos, os microciclos. Então, são sessões de treinamentos. Quando uma equipe tem essas paradas durante o Campeonato Brasileiro, por exemplo, data FIFA com no mínimo 2 semanas de trabalho, podemos chamar de mesociclos. Geralmente, as equipes têm 10 dias, 8 dias de treinamento dentro da competição. Então, são ciclos realmente menores. Mas o principal mesociclo para qualquer equipe que precisa se preparar para uma temporada pesada como a do futebol brasileiro é a pré-temporada. Porque um mesociclo de treinamento dura em torno de 2 a 6 semanas, 2 a 7 semanas. Todo clube precisa de uma pré-temporada bem feita para que o macrociclo seja exitoso, para que no final a equipe consiga chegar muito bem, apenas fazendo alguns reparos durante a temporada. Então, o mesociclo do Botafogo, principal da temporada, seria a pré-temporada, ou o principal para a temporada seria a pré-temporada. E o Botafogo, podemos entrar em detalhes mais à frente sobre culpados, acabou não fazendo, porque a Federação do Estado do Rio de Janeiro, a CBF e os responsáveis pelo nosso futebol resolveram mexer em tudo. Vaga na Copa do Brasil mediante classificação em campeonatos estaduais, então o Botafogo não pôde usar o time sub-23 no Campeonato Carioca. Teve que jogar com o time principal, não estava preparado para isso. Com 9 dias de treinamento, o Botafogo teve que colocar os titulares em campo lá em Volta Redonda, contra o Volta Redonda, para a estreia do campeonato estadual. E a partir dali, o Botafogo só toma medida paliativa. Não tem mais tempo para fazer o que deve ser feito numa pré-temporada. Não tem jeito. Então o Botafogo sofreu no Campeonato Carioca por vários motivos. O Botafogo sofreu no primeiro jogo da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, à medida que o tempo foi passando, um trabalho muito bem feito pela comissão técnica do Luiz Castro fez com que o Botafogo voasse realmente, fosse muito bem fisicamente, taticamente, tecnicamente, psicologicamente.
Fabiano, então que saudade do Betinho, o preparador físico que está na comissão do Luiz Castro. Não exatamente. O Betinho é um bom profissional? Claro que é um bom profissional. Só que os outros profissionais que passaram, e não lembro o nome de todos até aqui, são muito bons também. Sabe por quê? Porque mesmo com o Botafogo, sem ter tido pré-temporada e com o Botafogo mudando comissão técnica a todo momento por uma série de fatores também, o time consegue chegar a 5 jogos do fim da temporada brigando pelo título brasileiro. Conseguindo fazer 3 gols no Palmeiras, 3 gols no Grêmio, 2 gols no Red Bull Bragantino. Então os profissionais que passaram pelo Botafogo foram bem, não foram mal. O Botafogo não tem queda, se é que tem, de rendimento físico por culpa de um preparador físico ou outro, por culpa de um profissional ou outro. Não, são profissionais capacitados que fazem essa equipe jogar apesar dos problemas seríssimos encontrados na temporada de 2023. Hoje o Botafogo tem uma estrutura bem interessante para um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar mais à frente a respeito da estrutura do Botafogo. Vira e mexe eu falo aqui a respeito da estrutura do Fogão. Os jogadores têm condições boas de trabalho sim, mas os profissionais estão trabalhando bem ou trabalharam bem até aqui. E a boa notícia, o Botafogo pode ter, sim, um ganho na preparação física a partir de agora, porque chegou um profissional que conhecemos e que passa por cima das adversidades, já mostrou isso no clube. O Ed, atual preparador físico da comissão do Thiago Nunes, esteve no Botafogo na comissão do Anderson Moreira na Série B de 2021. E o clube não tinha estrutura. A estrutura do Botafogo era pior do que os clubes da Série C naquele momento. Os preparadores físicos anteriores ao Ed poderiam sim dar desculpas, porque o Botafogo não tinha o que oferecer para um bom trabalho. Só que o Ed chegou e passou por cima disso tudo. Fez o time voar na Série B do Campeonato Brasileiro, contribuiu muito com o Anderson Moreira e o Botafogo foi campeão, tendo 5 pontos a mais que o segundo colocado. Agora volta o Ed, um profissional que mostra que pode passar por cima de adversidades. Então creio num Botafogo não tendo tantos problemas físicos nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. E faço uma pergunta para vocês, para avaliarmos de uma forma mais concreta a parte física no Botafogo, porque o Botafogo tem coordenador científico, o Botafogo tem profissionais na parte física, na parte médica, na fisioterapia, na fisiologia, de muita qualidade. Há quanto tempo não vemos jogadores do Botafogo no DM por lesões musculares? Há quanto tempo o departamento médico do Botafogo está zerado por lesões musculares? Vocês lembram como reclamamos de lesões musculares no Botafogo? Vocês lembram em 2022 quantos desfalques o Luiz Castro tinha por lesões e ele não conseguia encaixar uma equipe? Claro, os jogadores estavam chegando de vários lugares, então havia um desnível físico no Botafogo naquela época. Agora não mais. Há muito o Botafogo não tem jogadores com problemas musculares. E se alguns jogadores ou algum jogador aparecer no DM agora por conta de problema muscular, o Botafogo ainda está na vantagem, porque faltam 5 jogos. Então a temporada praticamente fechou, o Botafogo tendo pouquíssimos problemas com jogadores em relação à parte muscular. Agora, temos o Patrick de Paula e o Rafael por traumas, lesões sérias nos joelhos, foram submetidos a cirurgias. E o Tiquinho Soares, que deve voltar a treinar esta semana, teve um problema também por trauma no tornozelo contra o Red Bull Bragantino. Tomara que volte a treinar hoje ou amanhã e que vá para o jogo contra o Fortaleza, quinta-feira. Beleza, galera? É um vídeo aqui para esclarecer alguns pontos. É importante quando algo ganha uma proporção muito grande, sem aquele conhecimento científico adequado, e aqui eu falo de todos, eu estou incluído nisso porque eu não estou dentro do Botafogo, tentar ver de forma mais ampla. Eu não tenho os dados, tanto que eu não informei se o Botafogo está bem fisicamente. Eu primeiro disse que não dá para dizer que está mal fisicamente, mas supondo que esteja mal, eu trouxe aqui variáveis importantes a respeito do tema. O Botafogo hoje tem uma estrutura legal, um time empenhado e profissionais capacitados, e teve recentemente profissionais capacitados que por aqui passaram também. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!